Olá, começa agora o Em Pauta. No dia 20 de junho se comemora o Dia do Refugiado. No Brasil, no ano passado, segundo dados do Ministério da Justiça, são mais de 8.000 pessoas com status de refugiados. No mundo, segundo a ONU, são mais de 60 milhões. Estão conosco a professora Márcia Blanco Cardoso, que é líder do projeto O Mundo NH, Refugiados e Imigrantes, uma questão de direitos humanos, e o professor Rodrigo Perla, que é colaborador do projeto, para debaterem sobre o tema. Obrigado, professora Márcia. Obrigado, professor Rodrigo. Por que é importante comemorar essa data, ou marcar essa data, melhor dizendo? Bom, acredito que, em primeiro lugar, o momento que o mundo vive, né, nos últimos anos, com essa questão de crise, de questões de problemas ambientais muito sérios, então, de guerras, né, fez com que um grupo muito maior do que normalmente existia, até porque isso é importante até dizer, né, essa circulação de pessoas por diferentes causas sempre ocorreu, sempre aconteceu. Mas nós vivemos de 2010, 2011 para cá, a gente poderia denominar como uma explosão, né, de uma circulação gigantesca de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E isso fez com que muitos dos lugares procurados ou não estivessem preparados para isso, ou inclusive que essa situação gerasse uma série de preconceitos, né? Uma série de problemas, como a questão da manifestação da xenofobia, que tem sido enorme em diferentes situações nós temos visto por aí. Então, marcar essa data, refletir sobre ela, discutir sobre esse papel, né, de aceitar o outro, de entender isso como um fenômeno que é mundial e uma situação que diz respeito à humanidade e não como um caso específico de uma nacionalidade ou outra. Então, esses momentos, essas datas demarcadas, nesse caso pela ONU, é fundamental para que as pessoas possam parar e refletir sobre essa situação e, quem sabe, entendê-la um pouco melhor. A senhora comentou em 2010 que fatos aconteceram para acontecer essa explosão de refugiados e imigrantes? Bom, eu acho que nós podemos citar, são várias as questões, né, nesse momento. Acho que poderíamos começar, até aproveitando, passando para o professor Rodrigo, a situação da guerra na Síria, né, todos os conflitos no Oriente Médio que tiveram um avanço nos últimos anos, a situação, por exemplo, do Haiti, né, que já vinha com problemas políticos, econômicos, mas a situação dos terremotos, né, também foram problemas fundamentais nesse sentido de uma saída muito maior. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos muitos que são migrantes que hoje chegam ao Brasil e muitos pedindo, inclusive, refúgio, que são colombianos, que são venezuelanos, muitos deles. Então, tinha uma situação vinculada às Farc, hoje é toda a crise política na Venezuela. Então, são uma série de situações que, na verdade, vão fazendo com que essa situação, na verdade, tenha um crescimento muito maior. Acho que o professor Rodrigo poderia complementar. Vou complementar lembrando, né, fatos que acontecem a partir de 2010, principalmente no caso da Primavera Árabe e o terremoto do Haiti, né? Especificamente no caso da Primavera Árabe, esse nome que a imprensa ocidental deu, eu não concordo muito, né, porque na realidade é mais um outono árabe, né, em virtude que as ditas ditaduras foram trocadas por nações sem governo, sem centralização política, com fim de fronteiras, né? Se pegarmos o caso da Líbia, né, isso vai refletir em todo o norte da África, Oriente Médio, começando na Líbia, indo para o Marrocos, Tunísia, chegando até a Síria, né? Grupos políticos, então, incentivados por forças externas, começam a desmantelar esses governos que até então funcionavam relativamente a contento para uma certa ordem internacional, né? Em algum momento, então, essa Primavera Árabe pressiona esses governos que, mal ou bem, se sustentavam na base da força, e aí, pior do que estava, ficou, né? Já que refugiados, né, no caso da Síria, principalmente, quando um governo recebe uma oposição financiada pelo Catar e pelos Estados Unidos,
ainda pela Arábia Saudita, né? Tentam derrubar um governo e simplesmente tem um caos hoje no Oriente Médio, onde só em cima da Síria há mais de 23 países que bombardeiam ou fazem parte ou têm interesse naquela região da Síria, né? Ou a Síria especificamente, né? Basta ver que hoje a Síria não é mais um Estado, né? Tem o norte controlado pelo Estado Islâmico, etc. e tal, fora outros grupos. E isso reflete muito nesses refugiados, né? Volta e meia eu vivo falando isso, que a gente sempre foca no caso do Mediterrâneo e de 1 milhão a 1,5 milhão de refugiados que chegam na Europa. Isso é pouco, né? Porque na realidade o número de refugiados eles vão impactar mesmo nos países do terceiro mundo, né? Em grandes acampamentos da Jordânia e da Turquia há mais de 4 milhões de refugiados. E a gente sempre foca então no Mediterrâneo e nos refugiados que chegam na Grécia, que querem acessar a Alemanha, acessar a Holanda. Mas isso é pouco, né? O que até mesmo o Brasil já está recebendo oficialmente mais refugiados que a própria Holanda, né? Então a gente tem que tentar relativizar algumas coisas que aparecem na mídia e enfrentar de fato esse problema, né? E acolher e receber essas pessoas que, bom, procuram um lar para criar seus filhos, trabalhar, né? O caso brasileiro é mais interessante porque a partir do boom econômico que nós vivemos nos últimos 10, 12 anos, atrai mais essa população, né? E aí os grandes eventos de Copa do Mundo e Olimpíada, com as obras que geraram emprego e faltava mão de obra, muitas dessas populações, no caso dos africanos principalmente, vão entrar como turistas, né? E na realidade não era turista, eles vieram para trabalhar, procurar onde é que estava o Eldorado, né? O caso haitiano é um pouco mais específico em virtude do terremoto e porque o Brasil tem lá forças de paz, né? Mas e houve, o senhor falou agora da questão do boom econômico, né? Da prosperidade que nós vivíamos naquela época. E desde do ano passado, desde 2015, com a crise, isso diminuiu o número assim, de refugiados aqui no Brasil, ou imigrantes? Na ou realidade, não há dados sobre isso? Ainda não há dados oficiais, mas continua o fluxo, né, de haitianos, principalmente, e de africanos. O que mudou foi a política de recebê-los, né? Já teve casos muito significativos de populações que ficaram presas em aeroportos brasileiros e foram deportadas, né? Ou então entraram só com visto de turista e se perderam nesse imenso país e começam a ocupar as periferias e vêm procurar emprego. Então é complicado porque muda a política, né? Porque mudou o governo e meio que as pessoas não estão sendo bem recebidas, né? Considera que a Europa está com as portas um pouco mais fechadas, os grandes campos de refugiados já estão no seu limite, né? O Alto Comissariado da ONU para Refugiados considera o Brasil ainda como uma porta de entrada, como um país ainda que tem muita por receber, né? Mas depende muito também do governo brasileiro, né? Coisa que tem mudado nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Professora Márcia, segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, apontou que apenas 17% da população brasileira tem uma percepção positiva a respeito dos refugiados. Como a gente pode mudar essa realidade? Bom, a mentalidade sempre é um processo um pouquinho longo, né, e demorado de ser mudado, mas eu acredito que educação, que conhecimento é o fundamental, né? Seja através da mídia, do espaço como a própria universidade, né? As diferentes instituições que vêm fazendo muito desse trabalho, porque fortemente o que acontece é uma situação vinculada nesse momento específico à própria questão da crise econômica, né? Então um olhar muito de que esse que vem é para roubar o meu emprego. Então essa é uma situação básica. Existe uma segunda questão que envolve esse olhar negativo e que isso está muito vinculado com a questão do preconceito racial no Brasil, né? E como nós temos um número muito grande desses migrantes, desses refugiados, que são de origem caribenha, que são de origem africana, um preconceito acabou atrelado ao outro, né? Então essas situações têm sido muito fortes e este não conhecer, né? O fato de que muitos vêm de países ou de cultura, né? De religião islâmica, então todo esse desconhecimento misturado a essa situação contemporânea agora, momentânea, que é a da crise, acredito que contribuem para essa situação. O papel de mudar, né? É nosso e é de cada um. A gente tem que entender primordialmente que a possibilidade do refúgio, a possibilidade de ser recebido por um outro Estado-nação,
é algo que está determinado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário desde que ela existe, em 1948. Né? Então, é uma responsabilidade nossa, assim como em outros momentos da nossa história, brasileiros saíram. E, aliás, brasileiros saem e sempre saíram em grandes quantidades para buscar uma vida melhor em outros lugares. Esses dias mesmo eu via vi alguns números que fala somente em algumas regiões dos Estados Unidos, e falando de hoje, né, cidadãos brasileiros que moram legalmente nos Estados Unidos são mais de 1 milhão de pessoas, só nos Estados Unidos. Então, assim, sempre foi uma característica, né, essa saída. E é interessante essa não compreensão daquele que também busca o Brasil como uma possibilidade. E acho que é essa questão da gente conseguir entender e olhar de uma forma mais global a situação. E uma questão também, principalmente nós aqui do Sul, né? Tem muitos imigrantes, né? Eu lembro que o Veríssimo sempre falava que nós fizemos a reforma agrária para Itália e para a Alemanha, né? Porque vieram para cá ocupar nossas terras. Né? E só cabe registrar uma coisa na fala da professora Márcia, o seguinte, que ao mesmo tempo que o Brasil é signatário da Carta da ONU desse direito à migração, a lei migratória que foi aprovada há pouco e que foi promulgada pelo presidente Temer, né, e saiu do mandato da senadora Luiza Nunes Ferreira, que é o atual ministro das Relações Exteriores, é uma lei muito progressista, foi apoiado por forças progressistas, mas recebe ainda muita resistência, né, de grupos mais conservadores que têm uma perspectiva um pouco mais, vamos dizer assim, tacanha, desculpe a expressão, no sentido de o estrangeiro que vem roubar um emprego, etc. E tal. Isso nem a ditadura militar fez. A ditadura tinha uma lei do imigrante, via um pouco como o estrangeiro que vinha para a nação, etc. E tal, mas a lei atual que está em vigor, ela é muito avançada para a época. A ONU apoiou, o Alto Comissariado apoiou, e o atual Ministro das Relações Exteriores foi dele que saiu essa lei, então, que foi aprovada. Então, para registrar isso, que apesar de algumas questões de governo, o Estado brasileiro tem uma lei muito interessante e apoiado por forças, né? A Igreja Católica, as organizações cristãs que têm esses grupos que recebem, as universidades, né? Então, registra-se isso, tá? E acho que pode ficar claro ainda que, apesar de ser considerada uma lei bastante moderna e progressista nesse sentido, ela não tem nada de revolucionário na prática do que vinha acontecendo no país. Na verdade, como a nossa lei já era bastante desatualizada, o que vinha sendo praticado, na verdade, já era muito próximo do que a lei agora vem. Foi uma atualização, então, exatamente, que estava sendo feita. Né, e regulamentar algo que na prática vinha acontecendo. Então, é um momento bastante importante e acho que o que às vezes falta é esse conhecimento maior. Né, pois é, professora, a senhora falou em conhecimento, né, e aí eu quero uma visão sua e do professor Rodrigo a respeito da mídia. Como a mídia, no entendimento de vocês, retrata a questão dos migrantes? Porque ela reverbera, né, muito depois na opinião pública, forma muito a opinião pública das pessoas. Né? A falar da mídia, bom, qual mídia, né, Laerte? Bem, de uma maneira geral, né, a mídia foca, então, sempre o migrante como um refugiado de guerra, refugiado de pobreza, de crise ambiental, etc. Tal. Nem sempre é assim. Se a gente der uma aproximada de lupa, né, nós vamos ter indivíduos que vêm, sim, procurar emprego, né, mas, de alguma forma, conseguem emprego, mandam recursos para suas famílias na África, no Haiti, citando os casos mais próximos aqui de nós, de Novo Hamburgo, né? Mas também, às vezes, não é tanto quanto a mídia constrói. As pessoas, né, chegam com certos recursos para tentar fazer cursos, né? Vêm com uma boa formação. Isso às vezes parece que falta muito ao empresariado brasileiro em olhar para essas pessoas de uma maneira especial. Assim, eles têm 2, 3 línguas que eles dominam. E aí eu faço um apelo aqui ao pessoal da região do Vale dos Sinos para atender as pessoas no sentido de dar uma oportunidade de entrevista, né? Eu já estive em São Paulo e Rio, em hotéis que começaram a empregar haitianos e senegaleses, porque o pessoal fala francês, fala português. Eu conheci um haitiano que falava alemão num hotel em São Paulo. E os hotéis, então, pegam porque nós ainda, brasileiros, não dominamos, assim, línguas para um receptivo de hotel, né? Então, isso aqui, por isso, me parece um pouco mais complicado, né? Então, às vezes, os estereótipos são reforçados, mas se tu aproximar, tu vê que não é bem assim, né?
E no caso, ainda falando um pouco sobre a mídia, claro que hoje, se a gente pensar nas diferentes formas, né, com que as informações chegam até nós, nós vamos ter diferentes formas também de retratar esse estrangeiro. No entanto, de maneira bem geral aqui falando, nem sempre se fala muito, né, acho que é importante ressaltar, muito se fala no enfoque da busca do emprego, e de vez em quando algumas coisas até interessantes, né? Agora há pouco tempo, em função das redes sociais, uma situação de um rapaz que comercializa cadarços aqui na região ganhou espaço na imprensa nacional, então destacando essa situação de honestidade, de trabalhador e tudo mais. Então, se tem feito dado alguns espaços normalmente, né, onde retrata inclusive o trabalho realizado por algumas instituições, por algumas entidades. Então, não é tão visibilizado quanto poderia até, né, mas enfim, não é de uma maneira geral, olhando e pegando os grandes órgãos de imprensa, não é uma apresentação negativa das pessoas, né? O que às vezes me causa, eu poderia dizer até uma certa tristeza quando a gente olha essas reportagens compartilhadas e o tipo de comentário que aparece. E que, de novo, eu reforço, acho que muito isso vinculado a desconhecimento ou a preconceito, né? E, inclusive, esquecendo aquilo que tu falavas antes, né? Que somos um país de imigrantes, somos um país multirracial e, às vezes, as pessoas não conseguem perceber. Uma falta de empatia, né? E que essa falta de empatia eu acho que foi muito reforçado com a eleição do Trump, né? Em cima de uma plataforma de expulsão dos refugiados, imigrantes lá dos Estados Unidos, do muro, né, entre os Estados Unidos e México, depois com o Brexit, né? Então, como é que foi, como é que assim, vocês conseguem ter uma percepção de como é que essa intolerância se alastrou, né, que antes era muito, a xenofobia estava muito localizada na Europa, no meu entendimento, e agora parece que se alastrou no mundo inteiro. Como é que isso aconteceu? Eu acredito ainda a crise econômica que vivemos desde 2008, 2009, onde então as economias centrais entraram em uma certa queda, né, e aí gerando menos emprego, e nesse momento de crise econômica é que esses discursos nacionalistas e xenófobos aparecem, né? E eu volto e meia, quando eu analiso o governo Trump, eu lembro que há estudos de tendência mostrando que em 2050 os brancos serão minoria nos Estados Unidos. Então me parece que esse discurso do Trump já é uma vanguarda do que está por vir, no sentido que seremos minoria, então agora a gente vai ter que dar uma reforçada. Mas é uma análise que eu faço muito empírica, assim, né? Não tem nada de comprovação. Mas eu acredito muito a essa crise que vivemos, que ainda vivemos, quem acha que não se vive, basta ver que o Brasil agora entrou de vez, né, nos últimos 2 anos, que reforça esse discurso, né, mais xenófobo, né, e expulsando migrantes. Não sei se consegue tudo aquilo que fala, né, mas é um discurso nacionalista que, de alguma forma, é recorrente, né? O Brexit, agora mesmo, os pesquisadores europeus estão preocupados, né? A França está pedindo que então pesquisadores ingleses venham irem morar na França para fazer então a França um país com produção de conhecimento, porque a Inglaterra vai perder muito com investimentos da Europa saindo do bloco, né? E acho que, de certa forma, o que acontece com lideranças como o próprio Trump e Marine Le Pen, eles dão voz, né, a alguns grupos que às vezes se sentem de alguma maneira silenciados. A verdade é que algumas políticas ou tentativas, né, de políticas mais progressistas por parte do governo, no caso específico dos Estados Unidos, Obama, deixou com que um cidadão branco e um cidadão um pouco mais conservador dos Estados Unidos, com aquela ideia de que ele estava sendo esquecido, né? E é quase como um momento de exatamente isso que o professor Rodrigo fala, né? Essa expressão de resistência, de dizer que somos fortes politicamente. E entra nessa mistura de crise econômica, de instabilidade, e ele acaba chegando ao poder. O interessante é que algumas coisas, no próprio caso do Reino Unido agora, a eleição que se teve nessa última semana mostra que, de certa forma, talvez essa escolha, né, pela saída, ela não represente, naquele momento plebiscito, não represente exatamente o que a população pensa, né?
Então, claro que acaba dando voz para esse discurso, né? Reflete o que uma parcela da população fala, mas o bom é que a gente olha uma resposta normalmente muito rápida a isso. No caso dos Estados Unidos, é só a gente olhar os índices de popularidade desse mesmo governante no momento, né? Até porque, num primeiro momento, as pessoas pareciam não se dar conta que quando ele falava naquele discurso todo, aquele discurso xenófobo, que parecia ser contra um grupo em especial, mas, na verdade, quando ele fala do muro, ele está falando de um muro para todos. Né? Contra o mundo, no caso específico desse muro contra o México. E esses dias ainda um convidado nosso no curso dizia, é importante a gente lembrar que não era um muro contra o México, era um muro contra a América Latina, né? Porque é a via de entrada. E essa ficha talvez tenha demorado um pouquinho a cair, mas eu acredito que hoje, né, até essa própria inconstância, né, no governo tenha deixado um pouco mais claro para as pessoas essa postura, né? Essa postura que ultrapassa o limite do nacionalismo. Tem uma fala do Bauman, quando eu estava pesquisando para o programa, que eu acho que está muito em cima ali do que o professor Rodrigo falou. Segundo Bauman, né, os refugiados simbolizam nossos piores medos, a perda de tudo conquistado ao longo da vida, a pobreza inesperada, o fim da segurança. Qual a consideração de você sobre essa reflexão assim, do Bauman, que sentimentos esses, a reflexão sobre os sentimentos que suscitam nas pessoas? Não, antes de ler o Bauman, até eu saber dessa frase dele, eu também, quando eu tento entender essa reação negativa que as pessoas têm em relação aos refugiados, me lembra muito o Frankenstein de Mary Shelley, assim, que a gente tem medo daquilo que a gente mesmo criou, né? No sentido que se há uma desestruturação de governos no norte da África e da Síria, foi por obra né, de governos da Europa, dos Estados Unidos, e agora então o resultado é algo inesperado. Então é um monstro que nós criamos e agora a gente tem que se enxergar nele e ver que nós temos problemas demais, né? Somos muito feios, né? E temos que bem acolher ou bem exterminá-lo, né? Então me lembra mais Frankenstein de Mary Shelley do que o próprio Bauman, mas é uma frase que me parece vindo do Bauman, né? Então é isso, é falta de conhecimento, a população não tem acesso a algumas questões macropolíticas, né, e macro interesse, e aí resulta que o cotidiano é alterado, né? Ninguém está dizendo aqui que todo mundo recebe um refugiado de maneira, vem, né, mas é que muda as coisas, né? Novo Hamburgo mesmo, até então tinha em torno de 60 refugiados, pessoas pacíficas, ordeiras, sem passagem pela polícia nem pelos tribunais, só que de alguma forma isso quebra alguns paradigmas, né? Então ninguém está dizendo que a gente não deva se assustar, mas bem, temos que tentar compreender, né? E entender basicamente que talvez seja um pouco do que ele também fala, de deixar claro para as pessoas que ninguém sai porque quer, né? Ninguém saiu porque estava bom no lugar que vivia ou porque vivia tranquilamente. São casos, muitas vezes, que dizem respeito à sobrevivência dessas pessoas, né? E essa clareza, esse receio, né, daqui a pouco comigo, mas é que precisa existir. Nós vivenciamos no grupo e com o projeto que a gente vive situações muito claras, assim, das pessoas ou serem interpeladas na rua ou serem vistas, né, como alguém que poderia causar um perigo a qualquer momento. Então, assim, uma generalização que se faz, um desconhecimento que se causa, e às vezes não sabendo os porquês, né, os motivos que levam essas pessoas a saírem. Como bem dizia esses dias um dos participantes do nosso projeto, disse, eu bem que queria estar na minha casa com a minha família, mas eu preciso estar aqui, porque é uma situação de poder mandar dinheiro e manter a possibilidade de alimentação para essa família, inclusive, né? Então, eu acho que esse olhar mais humano mesmo é que é necessário a gente constituir. O refugiado, ele não é que ele queira estar aqui, ele quer estar lá, ele não pode ficar lá, e ele tem que ser recebido aqui, né? Então, Novo Hamburgo e a Fevale mesmo, ao ter esse projeto Mundo em Novo Hamburgo, né, colabora então com a comunidade em receber, acolher, né, aceitar essa população e, bom, inseri-la ela no mercado de trabalho, né, questões de documentação e tudo mais. Então, é uma colaboração que a Fevale faz, né, professora? Estou aqui fazendo uma certa propaganda do nosso projeto, né, que de alguma forma colabora e muito, né, o pouco que fazemos certamente colabora muito com
com essa população, esses indivíduos que estão aí bem. Eles não podem ficar e não tem para onde ir, quer dizer, é uma situação... Ninguém quer estar fora da sua casa, da sua terra, né? E... Sim. Pois é, e falando especificamente em receber e acolher, no Brasil nosso povo acolhe bem o refugiado, e a região aqui do Vale dos Sinos, como é que está recebendo esses refugiados? Assim, na perspectiva de vocês, assim. Bom, no geral, o que a gente pode dizer é o seguinte: não existe uma agressão formal, né? O preconceito silencioso, ele existe. Mas é muito interessante a gente olhar o quanto isso é diferente e é muito individual, né? A postura como cada um recebe, faz ou age. Assim como nós temos pessoas que entram em contato com a gente para dizer, olha, eu tenho uma possibilidade, vocês querem, ou a quantidade enorme que nós temos no projeto de acadêmicos aqui da universidade que dizem, como eu posso entrar? Eu quero fazer parte, eu quero auxiliar. Da mesma forma existem pessoas que teriam possibilidade de dar uma vaga de emprego e diz, não, eu não quero aquela gente comigo. Então, esse parâmetro, né, de que é assim, tem um formato ou outro, ele não é tão rígido. Nós temos situações, por exemplo, em momentos de divulgação do próprio projeto, em que, como eu falei antes, né, a rede social às vezes pode tornar as pessoas um pouco agressivas na sua forma, e da mesma maneira e até na mesma quantidade, gente que entra para dizer, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, se eu puder contribuir com alguma coisa. Hoje nós temos dentro da própria universidade uma série de trabalhos, dissertações sendo realizados envolvendo essa temática em diferentes cursos, no direito, na psicologia, nos PPGs, que mostram o interesse em conhecer, em compreender, em trazer à tona esse tema. Então, as diferentes posturas acontecem. Eu acho que não é nem melhor nem pior, né, do que em alguns lugares do Brasil, sobre aquelas situações de preconceito que nós falávamos, um preconceito muitas vezes velado, mas que é muito cruel, né? Que é muito cruel. Que ele é eficaz, né? Porque ele atinge de fato. E não dá permissão praticamente à pessoa de se defender, né? Mas, ao mesmo tempo, situações, como eu disse, muito interessantes, né? De auxílio, de participação. Então, tem sido um aprendizado, e tanto nesse último ano agora, desde que o projeto existe, da gente entender, conhecer esse outro que, na verdade, é tão próximo de nós, né? Um dia, num evento aqui na universidade, um desses nossos participantes, respondendo a uma pergunta de um professor, que não é do nosso projeto, comentou, entre outras coisas, que disse que desde que o projeto existia, agora ele sentia que não estava sozinho, né? E isso é extremamente relevante, né? E é isso que às vezes também as pessoas esquecem, é o sair de casa, é o necessitar sair e sentir-se sozinho num lugar desconhecido, onde às vezes a língua, a cultura, né, o cotidiano é absolutamente diferente. Professora, há como estabelecer um perfil para o refugiado que está aqui na região? Ou não? É muito diferente, assim, os que estão aqui, que não dá para estabelecer como eles são, mais ou menos? Bom, não sei se o professor Rodrigo concorda comigo, acho que a gente poderia ter um perfil dos haitianos e dos senegaleses. Os dois que a gente trabalha, né? Porque a rede de parceiros, né? Universidades, igrejas, centros religiosos, tudo que a gente possa imaginar, é uma rede que colabora. Governos municipais, estadual, nós temos parceria e conhecimento, uma grande rede aí, vai de Caxias a Porto Alegre, Novo Hamburgo, né? Mas depende, nós aqui são senegaleses e haitianos. O perfil, assim, empiricamente falando, a gente tem uma pesquisa que a gente... como é que é a pesquisa, Márcia, aqui? Nós temos, inclusive, um TCC de uma acadêmica agora da psicologia que fez esse primeiro mapeamento, né? E por que nós falamos diferenciando as duas nacionalidades? Porque, em geral, existem algumas características que eu acho que ficariam mais claras. Os haitianos, em geral, têm uma escolaridade bastante alta, na sua média mesmo, uma escolaridade bastante alta. Os dois grupos falam várias línguas, como o professor Rodrigo comentava, e todos eles têm
ambos a educação básica quase completa. E no caso dos haitianos, uma escolarização ainda mais alta. Uma característica que é interessante entre os senegaleses é que normalmente, rapidamente, eles se conhecem, eles se encontram e formam associações, o que tenta dar algum tipo de segurança, apoio e tudo mais. Tanto é que nós tivemos agora, nesse último mês, a formação da Associação de Senegaleses de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Eles fizeram uma única, até porque não são grupos tão numerosos assim. Então existe uma associação do Rio Grande do Sul e tudo mais. Os haitianos nem sempre funcionam dessa forma, com associações tão fortalecidas, apesar de que existe uma associação de haitianos no Rio Grande do Sul, mas muito, inclusive, os que moram em Novo Hamburgo não se conheciam. Alguns vêm em grupos familiares entre os haitianos e alguns estão, inclusive, trazendo família. De uma forma geral, assim como disse o professor Rodrigo, isso já é uma questão mais empírica, não é da pesquisa, mas os senegaleses, em geral, não têm muito essa perspectiva do trazer a família. É uma questão mais provisória essa estada no Brasil. E no caso dos haitianos é um pouco diferente. Existe esse sonho, essa perspectiva, né, de trazer a família, de montar a sua vida aqui. Professora, a gente já está próximo do final. Só para encerrar, né? Então, a senhora é líder do projeto O Mundo em Novo Hamburgo, Refugiados e Imigrantes, né? Uma questão de direitos humanos, que recebeu no ano passado o prêmio, né, do Simpro. Qual a abrangência e a importância do projeto? Bom, quando nós criamos o projeto, eu acho que o que ele teve de original em relação a muitos outros projetos, não muitos, mas alguns que já existem, é a característica multidisciplinar. Então, uma coisa que não é comum, eu e o professor Rodrigo somos da área da história e estamos nesse projeto, porque a grande maioria dos projetos existentes, eles são muito vinculados à área do direito. Em função dessa questão toda, né, vinculada à Polícia Federal, a questão de atualização de documentos, acompanhamento, né, da solicitação de refúgio e tudo mais. No nosso caso, nós fizemos uma equipe que conta com professores da área da letras, história, direito e psicologia. E a partir disso nós criamos algumas ações que vão desde as aulas de língua portuguesa, oficinas na área de história e cultura brasileira. O professor Rodrigo mesmo, com acadêmico do curso, vem realizando algumas discussões que dizem respeito justamente a essa questão sobre o racismo, preconceito no Brasil, né, essa questão de reconhecimento dessas culturas aqui. Junto com a questão do direito, nós temos tanto o atendimento, né, o acompanhamento dessa questão legal, mas também algumas oficinas, muito seriamente, assim, o que normalmente eles buscam vinculado à questão trabalhista, né? Então, realmente entender como funciona. E na área da psicologia, questões que são mais vinculadas a oficinas mesmo, a questão do trabalho, do viver longe, né? Do espaço para conversar efetivamente, né? E trazer essas angústias do seu cotidiano. Então, tem sido muito interessante, né, essa possibilidade de articulação, de reconhecimento que nós temos vivenciado. Não sei se você teria... Não, é isso. Parece que o projeto também, cabe ressaltar, nasceu de um contato entre a universidade e o curso de História com a prefeitura, né, eles também acolhiam, não sabiam bem como encaminhar essas questões. O projeto então, que foi concebido, criado e apoiado pela FEVALI, é da FEVALI o projeto, né? Com isso a gente conseguiu se inserir numa rede então de acolhimento dessas populações e, bem, na medida do possível, né, a gente vai trocando experiência e vai encaminhando questões e vai tentando resolver, né? Tudo muito devagar, claro, mas com boa intenção, assim. Mas cabe ressaltar essa questão da abordagem multidisciplinar que nós temos, porque a gente sempre participa de eventos fora da FEVALI, a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, a Justiça Federal, o GAIRE da URGS, que é o Grupo de Assessoramento a Imigrantes, né? E que todos os projetos são liderados pelo curso de Direito, né? E aqui nós não, nós é o curso de História, Psicologia, Letras e o Direito. Então, isso eu acho que cabe ressaltar esse diferencial.
ao trabalho. E o projeto está sendo uma referência para essa população de refugiados na região. E tem sido muito interessante, porque às vezes as pessoas entram em contato conosco, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da Associação dos Haitianos no Rio Grande do Sul, né? Quando eles querem fazer algum convite ou entrar em contato, nós somos, na verdade, também intermediadores, né? Desse tipo de situação. Até aproveitar o momento e convidar na semana que vem, em função de ser Dia Mundial do Refugiado, o próprio grupo, né, dentro das aulas, das oficinas, chegou a uma conclusão, porque também, às vezes, sem querer, a gente tem esse olhar, né, vamos fazer algo para eles. E eles disseram, não, nós queremos fazer. E aí vou usar um exemplo que é quase uma brincadeira, mas muito séria do que acontece desse desconhecimento, que um dos rapazes haitianos disse, é que eu acho que é bom a gente conhecer, porque também, assim, professora, eu estou cansado de explicar para as pessoas que o Haiti não fica na África. Então, assim, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem e generalizam muitas vezes os grupos, a sua cultura e por aí vai. Então, eles definiram que vão fazer uma feira lá no Campus 1, no dia 21, a partir das 19h30, que eles denominaram de Culturas do Mundo, Haiti e Senegal. E nessa exposição eles vão trazer artesanato, vão trazer alguns só exemplos, na verdade, da sua culinária, vão fazer algumas falas, né, sobre como é o seu país, a sua realidade, para aumentar esse reconhecimento, né? Então, esse papel de articulador que muitas vezes a gente tem, dos diferentes grupos que vão participar desse evento, também, de certa forma, nos cabe e dá visibilidade, né? Que também é um papel da universidade, dá voz para essas pessoas, não sempre a gente falar por eles, mas dá essa autonomia e essa autoria para que eles possam falar da sua situação, da sua realidade. Okay. Professora Márcia, professor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo no programa, parabéns pelo projeto. Né? Obrigada. E o Em Pauta fica por aqui, até um próximo programa. Tchau!